Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Bernadette, eu sou psicopedagoga e especialista em gerontologia, tá? Dando sequência ao Viver Bem e Envelhecer, teremos uma entrevista hoje com a doutora Andréa Furlan. A doutora Andréa, ela é médica fisiatra. Ela mora há 23 anos no Canadá, onde fez o mestrado e o doutorado. Doutora Andréia, é imenso prazer que eu tenho em ter você no podcast, no nosso vídeo, sobre viver bem ou envelhecer, porque é um momento de minimizar sofrimento no envelhecimento, né? Então, a proposta é trazer algumas pessoas, principalmente especialistas, médicos, que possam trazer algumas orientações que minimizem esse sofrimento, porque vamos falar hoje sobre a dor no envelhecimento. E eu acho que muitos idosos, eles acham que a dor é própria do envelhecimento, né? E tem muitos estigmas, muitos preconceitos, muitas ideias que são pensamentos que são impostos até pela história, pela mídia, e que não combinam com o envelhecimento, né? Porque a gente está no momento de pensar em envelhecimento ativo, saudável, e envelhecimento saudável não é um envelhecimento sem doença, né? É um envelhecimento onde a pessoa pode ter o melhor do seu bem-estar, o melhor que ela conseguir para viver bem o envelhecer. Tá bom, Andréia? Claro, claro. Então, você pode dar a impressão de que, quando você falou que eu moro aqui no Canadá, mas eu sou brasileira e conheço a Bernadette há muito tempo, acho que ela me conhece há muito Desde tempo. pequenininha, desde muito nova. E muito pequenininha. E eu me formei em medicina no Brasil, eu fiz medicina na USP, fiz residência em fisiatria no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e depois eu imigrei para o Canadá, e já moro aqui há 23 anos, moro em Toronto, mas eu ainda não perdi os laços com o Brasil. Eu sempre vou para o Brasil e visito a família, os colegas, então meus laços com o Brasil são sempre fortificados. Obrigada por me convidar, por estar aqui hoje. Fico muito feliz de poder falar em português. É gostoso falar em português e ensinar um pouquinho em português. Mas estou à disposição. Se você tiver perguntas, o tópico é importantíssimo, porque a gente sabe que dor afeta quase todo mundo, né? Todo mundo passa por dor na vida, dor física, dor emocional, que às vezes ela se manifesta às vezes como dor física também, né? Mas a dor é uma coisa que é o nosso alarme do nosso corpo. E então a gente tem que sentir dor, porque se não sentir dor, a gente acaba fazendo coisas que vão destruir o nosso corpo. Então é o alarme que Deus colocou no nosso corpo para avisar a gente quando alguma coisa está errada, para a gente procurar arrumar aquilo, né? Então, na verdade, a dor é uma coisa boa, porque protege o nosso corpo. Mas a dor crônica é uma dor diferente, que eu vou falar um pouquinho qual a diferença, né, de dor aguda e crônica. E elas têm funções diferentes. A dor aguda é essa que, quando a gente tem uma apendicite, uma fratura, uma infecção, né, uma inflamação, um infarto do coração, essa é a dor aguda, ou a dor do pós-operatório, né, aquela faz cirurgia, isso é tudo dor aguda. O que significa dor aguda? Significa que o sistema de dor, esse sistema de alarme do corpo, está funcionando normalmente. Então, é como se a gente tivesse instalado um sistema de alarme na nossa casa, né? Você põe lá todos os sensores na parede, sensor para fumaça, sensor para ladrão, né? Se alguém invadir sua casa, sensor de fogo, né? De temperatura, mas você quer que o alarme funcione direitinho. Então, a dor, quando o nosso sistema de dor está funcionando direito no nosso corpo, a dor aguda, ela funciona bem, ela está alertando que alguma coisa está errada. Agora, a dor aguda, ela pode se transformar em dor crônica
e ela pode... a gente não fala quebrar o sistema de alarme, mas fazer com que o sistema de alarme fique meio que malfunctioning, ele fica meio desregulado. Então, imagina um alarme da casa que está desregulado. Pode ser que o volume do barulho, sabe o barulho quando faz o alarme, né? Que ele toca o alarme, aquele alarme, pode ser que o barulho está muito alto. Você não quer que ele acorde o quarteirão inteiro. Você quer que ele acorde a sua casa. Se alguém entrar na sua casa à noite, fazer barulho ou tiver fogo à noite na sua casa, você quer que ele acorde todo mundo, para todo mundo sair. Mas não pode ser muito alto, que vai acordar o quarteirão inteiro. Então, uma das coisas que acontece na dor crônica é que esse sistema de dor, ele está desregulado. Então, o volume está alto, também tem alguns curtos-circuitos. Então, vamos supor que você está na sua casa, você abre o armário da cozinha e toca o alarme. Você vai lá dar descarga no banheiro e toca o alarme, porque está dando curto-circuito. Então, o nosso corpo também dá esses curtos-circuitos, então, que a gente chama de alarme falso. Então, quando o alarme do nosso corpo está meio desregulado, isso é um sinal de que a dor crônica está se transformando. Então, a gente precisa tratar o alarme do corpo. Então, a pessoa reclama de dor aqui, dói lá, dói aqui, dói nas costas, dói no pé, dói na cabeça, dói no ombro. Mas a gente examina a pessoa e fala, não, o problema não está no ombro, está no sistema de dor. A gente precisa regular o sistema de dor. Doutora Andréia, os medicamentos, eles são diferentes para dor crônica e dor aguda? São bem diferentes. O que funciona para dor aguda não funciona para dor crônica. Não. Para dor aguda, a gente usa o acetaminofeno, paracetamol, né, que é conhecido como Tilenol, esse funciona muito bem. Então, uma dor aguda, por exemplo, um tipo de dor aguda é artrite. Sabe quando a pessoa tem artrite, que a articulação está inflamada, você pode ver aquela inflamação, pode ser no dedo, pode ser no pescoço, pode ser no ombro, pode ser na coluna, pode ser no quadril, no joelho, no pé, mas tem artrite. Quando tem aquela artrite, que está aquela inflamação vermelha, está inchado, isso é uma dor aguda. Mas pode ser que a pessoa tenha dor aguda todos os dias, não significa que ela tem dor crônica, né? E, então, a artrite, ela resolve com... osteoartrite também, que é aquela doença mais degenerativa, também funciona com paracetamol, os anti-inflamatórios, os esteroides, os relaxantes musculares, todas essas medicações são para dor aguda. E os opioides. Opioides são excelentes para dor aguda, eles tiram mesmo a dor aguda. Agora, para dor crônica, na verdade, o opioide, a morfina, a oxicodona, tramadol, codeína, eles fazem a dor crônica. Se tiver essa dor crônica que o sistema está desregulado, o opioide faz ele ficar pior. E a gente trata, então, a dor crônica com antidepressivos, antiepiléticos. Essas são principalmente os tipos de medicação que a gente usa, porque são medicações que entram no sistema nervoso central e vão regular os neurotransmissores que estão fora de balanço. Ok. Falando sobre envelhecimento e as experiências que você tem tido nos seus atendimentos, doutora Andréia, quais são as dores mais comuns nos idosos, nesse processo de envelhecimento que você tem observado? Sim, sim. A gente sabe que, por exemplo, a dor crônica, que é definida como dor que acontece todos os dias por pelo menos 6 meses. Então, se a pessoa tem dor todos os dias por 6 meses, é considerada dor crônica, afeta 20% da população geral, incluindo crianças, mas ela afeta 30% dos adultos mais idosos. Então, é 1 em 3. É 1 em 5 para criança, 1 em 4 para adultos e 1 em 3 nos mais idosos, né? É muita gente. E as causas de dor mais comum que a gente vê são as dores musculoesqueléticas, que a gente fala. Então, dores que se originam nos músculos, nas juntas e nos ossos. Essas são as mais comuns. E isso inclui as artrites, todos os tipos de artrite, as dores de tendinites, as dores de musculares também, que é dor miofacial, que a gente chama de dor miofacial. Mas
os idosos também têm uma incidência grande de dor neuropática, que são as dores que são causadas por lesões nos nervos. Então, gente que tem diabetes, que acaba tendo lesão nos nervos periféricos, né, nas mãos, nos pés também, e a gente sabe que diabetes vai acumulando conforme a pessoa vai ficando idosa, a incidência de diabetes é maior. Então, os diabéticos, as pessoas que têm zoster, que é aquela depois do herpes zoster, que chama neuralgia pós-herpética, também afeta mais os idosos. Tem as dores causadas por alcoolismo, porque o álcool vai acumulando, vai lesando os nervos conforme vai lesando os nervos, depois que tem derrame cerebral, né? Então, todas essas causas que afetou alguma parte dos nervos, a gente chama dor neuropática, são mais comuns também nos idosos, mas comparada com as dores musculoesqueléticas, a dor neuropática é mais rara. Ok. E fibromialgia, outra coisa, a dor musculoesquelética. A dor musculoesquelética, a fibromialgia, ela fica entre o meio, ela não é nem classificada como musculoesquelética, nem neuropática. Ela está meio que no meio, a gente chama, tem uma classificação nova agora, a gente chama que é nociplástica, que é uma plasticidade do sistema nervoso central que perdeu essa habilidade de controlar a dor. Então, a fibromialgia, na verdade, é dor no corpo inteiro por falta desse sistema de dor que está bem desregulado. Falando em fibromialgia, as dores, elas são relacionadas à depressão, ou há dores relacionadas à depressão, e a depressão, ela pode ter como consequência as dores também, André? A resposta disso aí é bem longa. Não, se não der para sintetizar, a gente deixa para um outro dia. Eu vou tentar resumir, tá? Eu vou tentar resumir, porque é bastante complexo, né? É bem complexo. Quando a gente fala de depressão, depende muito do que a gente está falando. O que é depressão? Então, tem gente que fala assim, eu estou deprimida. Não, você não está deprimida, você está triste. Você está isolado. Você está triste porque você está no isolamento, com essa pandemia, você está sem conversar com você está triste, você não está deprimida. Depressão, aí tem vários tipos de depressão, né? Eu não sou psiquiatra, né? Mas a gente entende bastante, porque é bem comum isso nos meus pacientes. Mas tem a depressão que é a depressão doença, tem a depressão maior, que é uma depressão bem profunda, tem o bipolar, que é uma outra doença, separa que vem episódios de depressão, mas também episódios de mania. Tem depressão que é manifestada com muita ansiedade, então depressão e ansiedade às vezes vêm juntas. Então, depende muito do que a gente está falando. Se a gente está falando da doença depressão mesmo, aquela doença que é diagnosticada pelo psiquiatra, a depressão e a dor crônica, essa dor crônica que eu falei, que é esse mal funcionar, esse desregulamento desse sistema de dor, o que elas têm em comum é que é o mesmo neurotransmissor no cérebro, é a serotonina, que é responsável pelos dois. Então, a gente sabe que quando a pessoa tem muita dor crônica e ela está depletando toda a serotonina que ela tem, ela vai ter mais sintomas de depressão. E ao contrário também, a pessoa que tem muita depressão também vai estar depletando a serotonina e ela vai se queixar de mais dor. Então, elas vêm juntas porque é o mesmo neurotransmissor, mas não significa que um causa o outro, ou que um leva ao outro, é porque essa é uma coisa em comum. E o tratamento, às vezes, é o mesmo, né? Porque o tratamento é psicoterapia, terapia cognitiva e comportamental, e também os antidepressivos que a gente usa, que tratam os dois. Que aumenta, na verdade, os antidepressivos, eles aumentam a serotonina. Ok. Osteoporose, que é bastante comum também no processo de envelhecimento. Você pode falar um pouco sobre ela e o tratamento mais adequado? Na verdade, o que é a osteoporose, né? E qual a indicação de prevenção e tratamento? É claro. Uma coisa que eu gostaria de dizer já logo de cara é que osteoporose não dá dor. Tá. Muita gente acha, eu tenho osteoporose, por isso... Não, osteoporose não dói. Não dói. Se eu puder falar isso 1000 vezes. Inclusive, é o que a gente fala de... Eu não sinto dor, porque muitos idosos falam.
eu não sinto dor, então eu não tenho osteoporose, né? E não é Não. real. Então, Ok. a osteoporose, ela é uma doença que a gente chama de, é a doença, é o silent killer. Em português seria o assassino silencioso, porque ele não dá sintoma, é Como a diabetes. silencioso, Como a né? diabetes, né, André? A É, diabetes ainda dá um pouco de sintoma, que a pessoa pode tá. sentir muita Ah, tá. sede, vai urinar muito, né? Então, a osteoporose, ela é difícil de diagnosticar, porque você só tem dois jeitos de diagnosticar. Quando a pessoa tem uma fratura, que aí que vai começar o problema da dor, porque ela começa a quebrar os ossos, porque os ossos estão sem cálcio. Na verdade, a osteoporose começa a perder o cálcio dos ossos, e se o osso não tem cálcio, ele fica fraquinho e quebra. E os lugares mais comuns que vai quebrar é na coluna vertebral, aqui no punho, né, ao redor dos punhos e no quadril. Então, quando a pessoa tem uma fratura num desses lugares, a gente chama de fratura de fragilidade, é porque não é normal ter fratura na coluna. A coluna, o osso do quadril, o fêmur, é um dos ossos mais grossos e fortes que a gente tem no nosso corpo humano. Se a pessoa deu uma rodadinha, levantou da cadeira, caiu e quebrou o quadril, é porque estava muito fraco. Então, aí que começa o problema da dor, é depois que fratura. Porque antes não tem dor nenhuma, não causa dor. E o outro jeito de diagnosticar osteoporose, que é o que a gente recomenda, é a pessoa fazer um teste que se chama densitometria óssea. E aí, numa idade, você pode diagnosticar a osteoporose uns 20 anos antes de ter a fratura. Aí que está a vantagem. Então, por isso que a gente recomenda fazer densitometria, porque você vai saber se você já tem e você vai prevenir fratura lá na frente. É basicamente por isso que a gente faz densitometria. Aí começa a tratar. Se começar a tratar, tem vários tratamentos que precisam ser feito. Não é só tomar cálcio, porque se você tomar cálcio, ele vai para o intestino, mas não é absorvido. Então, você precisa da vitamina D para absorver o cálcio que você come na dieta. Aí então agora o cálcio entrou no sangue, mas agora ele precisa ir para o osso. Então tem aqueles remédios que são comprimidos, que são tomados uma vez por semana, ou injeção, que ele vai pegar o cálcio que está no sangue, que você comeu na dieta, que foi absorvido com a vitamina D, agora ele está no sangue. Então aqueles que a gente chama bifosfonados, que tem um monte de remédio, tem injeção, tem comprimido, ele vai colocar esse cálcio no osso e vai deixar ele lá para ele ficar no osso, senão ele sai do osso de novo. Então, mas às vezes a pessoa fala, mas eu não sinto nada, por que eu preciso ficar tomando esse remédio? É porque se você não fizer nada, daqui 20 anos você vai começar a quebrar tudo. É impressionante quantos casos, né, a gente chega para nós com osteoporose, né, André? Assim, chega para uma situação assim, nunca fiz densitometria óssea, Aí e é uma pena, porque a é quase osteopenia lá, é quase lá, mas se tiver é quase lá. A um osteopenia é que está tratamento, começando a osteoporose. tá, mas se a pessoa fizer um tratamento, quando ela está com osteopenia, a chance de fratura é bem reduzida, né? É bem baixa, é bem baixa. Bem Significa que ela vai ter uma chance, porque às vezes a pessoa descobre que tem osteoporose depois que ela tem a fratura. Aí ela quer fazer tratamento, ela quer tomar o cálcio, a vitamina D e os bisfosfonatos. Até resolve um pouco, mas o processo é muito lento de colocar o cálcio no osso, e aí vai diminuindo muito a qualidade de vida, porque ele vai fraturando uma coisa, fraturando outra, e aí começa a dar dor. Porque cada fratura é uma cirurgia, cada cirurgia corta nervo, e cada cortada de nervo pode levar a dor musculoesquelética, dor neuropática. É aí que começam as dores, porque fratura é uma coisa séria, né? E para finalizar, eu tenho visto muitos seus vídeos com alguns exercícios físicos no tratamento, na prevenção e tratamento da dor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância das atividades físicas, Andréia, na prevenção e tratamento da dor. É muito importante mesmo. Eu comecei a fazer esses vídeos um pouquinho antes da pandemia até, porque para ver se estimulava meus pacientes a fazerem exercício, porque
A gente sabe que exercício funciona. Já tem muita evidência. Não precisa mais fazer estudo para falar se exercício funciona ou não. A gente já sabe, está cansado de saber que funciona para não só para dor, mas para um monte de coisa, inclusive para depressão também. Agora as pessoas precisam fazer, né? Se não fizer, não adianta nada. Então, eu fiz os vídeos para ver se... Eu coloquei no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, para ver se as pessoas acessar, né? Porque o YouTube está em qualquer lugar. Hoje em dia a gente pode acessar no celular, na televisão, no computador. E fazer... E os exercícios que eu faço são bem assim para minha idade, que eu já estou na minha idade média, né? Daí para mais idosos, porque não adianta, tem muito vídeo no YouTube que aquelas pessoas ficam pulando e fazendo coisas mirabolantes, eu não consigo fazer aquelas coisas que eles fazem, né? Aqueles alongamentos lá que eles fazem, eu não consigo. Então eu falei, meus pacientes também não vão conseguir, então é uma coisa mais acessível. E tem vários tipos de exercício. Quando a gente fala, por exemplo, dor muscular, dor miofascial é muito comum, não só em jovem, mas em idoso, porque a gente não usa todos os músculos, não alonga. Então, eu tenho muito exercício que é para dor muscular, e eu falo, tem que fazer para músculo, tem 4 tipos de exercício. Tem que fazer fortalecimento, alongamento, aeróbico e relaxamento. Então, a gente fala SSAR, que é para as pessoas lembrarem. Para osteoporose, eu inventei também uma sigla que chama LAWS, L-A-W-S, exercise, para as pessoas lembrarem que tem que fazer também. Aí, assim, para ver se as pessoas se estimulam um pouco a fazer aquela rotina todo dia, não é difícil. É meus exercícios que eu ensino, dá para fazer em casa, sem equipamento, às vezes só com uma faixinha de elástico, não precisa pagar academia, não precisa ir ver ninguém, dá para fazer em casa. E se quiser ir para uma academia, melhor ainda, porque lá tem os aparelhos, né? Dá para fazer coisas mais sofisticadas. Mas só o fato de, às vezes, se a pessoa tem acesso a uma piscina, nossa, dá para fazer tanta coisa numa piscina. Exercício dentro da água é super completo, porque dá para você fazer todos os 4 de uma vez só. Você alonga, você fortalece, você já está fazendo aeróbico e relaxando com aquela aguinha quente. Então, é assim, é maravilhoso. As pessoas realmente precisam entrar numa rotina e fazerem. E eu posso contar uma história, então, aqui de uma paciente que eu vi, acho que 3 semanas atrás. Ela tem 79 anos, uma paciente minha que tinha dor em tudo quanto é lugar. Doía tudo. E eu estava tratando ela e sempre tentando falar para ela fazer exercícios, e ela aquela relutância, né? E aí ela começou a assistir meus vídeos e começou a ficar mais entusiasmada. E aí a filha dela comprou uma daquelas banheiras bem grandonas, assim, que tem jato d'água, mas dá para ficar até de pé dentro da banheira. E aqui no Canadá, você sabe que é frio pra caramba. E eles colocaram do lado de fora da casa, mas é aquecida. Então, é aquele spa, é tipo um spa. Bom, o que acontece? Para resumir a história. Essa mulher chegou para mim 3 semanas atrás, ela veio com ela e a filha, e ela falou para mim assim, Dr. Furlan, não preciso mais da senhora, vim aqui só para falar tchau. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu estou fazendo os seus exercícios dentro desse spa. Então, ela anda dentro, é um tamanho assim, sei lá, deve ter uns 4 metros por 4 metros. Ela falou que ela vai 2 vezes por dia. Então, ela vai de manhã e à noite. Ela fica 40 minutos dentro dessa banheira fazendo lá todos os exercícios do ombro, da perna, da coluna. Ela falou que a dor sumiu. Ela falou para mim, eu não tenho mais dor, eu não preciso mais de você. Eu tô fazendo... Aí eu falei, como vai ser no inverno, né? Porque agora aqui está no verão. Então, ela falou que no inverno ela vai esquentar bem a aguinha, ela abre a porta da cozinha dela, entra na banheira ali, só fica com a cabecinha para fora e vai fazer os exercícios lá 2 vezes por dia. Eu falei, é exagero, 2 vezes por dia é muito, não precisa tanto. E, Andréia, isso tudo faz bem para todas as funções, as cognitivas, as executivas, não é? Emocionalmente, cognitivamente, fisicamente. Previne demência. Demência, oxigênio no cérebro, a pessoa fica endorfina. Quer dizer, não dá para não fazer, né? Tem algumas pessoas que falam, olha, todos os médicos que eu vou falar, não, tem que fazer atividade física. Não dá para fugir, porque e a atividade física bem orientada é uma bênção, né? Enquanto ela se muda conseguir a vida da fazer, pessoa. claro, ela muda a vida, previne
muitas doenças e depressão e aumenta a oxigenação do cérebro. Então, melhora todo o organismo. Eu acho que é bem interessante, né? Eu acho que não dá para deixar de lado. É algo que já está mais do que dito e falado, e todas Está as comprovado, pessoas está comprovado. especialistas comprovadíssimo. Andréia, olha, um prazer enorme. Eu vou disponibilizar os vídeos da Andréia, vou colocar o endereço, ok, Andréia? Obrigada. Porque são muito interessantes, é o que a Andréia falou, Eles têm qualquer eu falo inglês pessoa nos pode vídeos, fazer. É? Oi? Não entendi, eu falo Andréia. inglês nos vídeos, mas Mas tem tem a legenda em português. legenda, não tem nenhum problema, né? Dá para acompanhar tranquilamente. Andréia, muito obrigada. Foi um prazer enorme De ter nada, você imagina. com a gente aqui. E a ideia, como nós já falamos no começo, é minimizar o sofrimento, não é? É, e orientar, principalmente em relação ao envelhecimento mais saudável, mais ativo, que o idoso tem um maior bem-estar, uma alegria de viver, e eu acho que a condição sempre vai ser essa, né? Tá bom? Obrigada. Nossa, Muito é o seu obrigada. serviço com esse. É muito importante isso que você está fazendo. Obrigada, Andréia. Um abraço grande, viu? Tá? Tá bom, de nada. Tudo de bom.